Seja bem-vindo ao Entendendo a Bíblia Podcast. Junte-se a nós em uma jornada de fé e conhecimento. Compartilha com seus amigos para não perder nenhum conteúdo. Olá! Para nossa análise de hoje, a gente mergulhou num material que é, fascinante. É um roteiro bem detalhado. A ideia dele é explicar a história completa de Jesus para alguém que não sabe, assim, absolutamente nada. E a missão é bem ambiciosa, né? Muito. Contar uma história que, segundo o que está aqui, se estende por 4.000 anos, amarrando o primeiro livro da Bíblia até o último. É uma premissa ousada mesmo. E o argumento central não é só apresentar uma figura histórica, sabe? Não, vai além. Vai muito além. A proposta é mostrar que essa figura é o fio condutor, a chave que meio que decifra a narrativa inteira. O fio condutor de tudo. Exato. A ideia é conectar os pontos, desde um jardim perfeito lá no início dos tempos, até a promessa de um retorno, transformar o que parecem histórias soltas numa única tapeçaria. Ok. Então vamos desvendar isso. A história começa como tem que ser, no princípio, no Jardim do Éden. A forma como o material descreve essa fase é de uma comunhão perfeita, direta, sabe? Entre a humanidade e Deus. Isso. Sem barreiras, sem culpa, sem medo. A imagem é quase de caminhar e conversar com o Criador no fim do dia. Uma relação de presença total. Exato. Uma relação sem intermediários. E aí que a narrativa dá a primeira grande virada, o que a teologia chama de a queda. O ponto crucial, segundo a análise do roteiro, não é tanto o ato em si de comer o fruto. Certo. Mas o que ele representa. É uma quebra de confiança, uma escolha que resulta em separação. E as consequências são imediatas. Imediatas. A introdução da vergonha, do medo, do conflito e, por fim, da morte. A harmonia, ela se rompe. É como se uma porta se fechasse, e o que me chamou a atenção aqui lendo o roteiro é o que ele chama de a parte crucial da história. Que seria? No exato momento da ruptura, quando tudo parece perdido, ali surge a primeira promessa. Gênesis 3.15. Exatamente, o texto aponta para essa passagem. É meio enigmática, né? Fala que um descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. E a interpretação que o material dá é que ali, desde o início, um plano foi estabelecido. Um plano de resgate. Isso. Alguém viria para reverter o dano e restaurar aquela comunhão que foi perdida. E o fascinante na estrutura que o roteiro monta é que essa promessa não fica solta no ar. Não mesmo. Ela é construída, detalhada ao longo de milênios, através do que o material chama de padrões e pistas. Não é uma coisa que acontece de repente. De jeito nenhum, é um retrato que vai sendo pintado, peça por peça, ao longo da história de um povo. Certo, então é um processo. O roteiro dá um salto de uns 2.000 anos, mais ou menos, e chega em Abrão. Uma figura central. E a promessa a ele é monumental, que através da descendência dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Pensa no contexto da época. Deuses tribais, locais. Exato. A ideia de que uma única família de nômades seria a fonte de uma bênção universal é uma alegação assim de uma escala impressionante. E isso estabelece uma linhagem específica. A história, a partir dali, se concentra em seguir essa família, o que nos leva até Moisés. Ok. Se a promessa a Abrão foi o quê? A lei entregue a Moisés, segundo o roteiro, foi o porquê. E a análise aqui é bem interessante. Porque a lei não é apresentada só como um monte de regras, né? Não é primariamente um código penal para punir. É apresentada como um espelho. Um espelho, como assim? A ideia é que a lei, com todos os seus mandamentos, refletia o padrão de perfeição de Deus, a santidade dele. Certo. E ao fazer isso, ela mostrava para a humanidade o seu próprio reflexo, a incapacidade de atingir aquele padrão, por conta própria.
Ah, entendi. As leis de pureza, por exemplo, não eram só sobre higiene, eram um lembrete físico da separação espiritual. Cada ritual era um lembrete de que algo estava fora do lugar, entende? Entendi. A lei define o problema de forma muito clara. Exato. Ela criou um senso de necessidade, uma necessidade por uma solução que viesse de fora. E essa necessidade nos leva direto para o próximo padrão que o roteiro detalha, o sistema de sacrifícios no templo. Exato. A lógica era bem direta, né? Um animal inocente morria no lugar da pessoa culpada. O sangue cobria o pecado e a comunhão era restaurada. Temporariamente. A palavra-chave é essa, temporariamente. O material ressalta muito a repetição. Imagina o cenário. Todo dia, o som, o cheiro. Milhares de animais. Milhões ao longo dos séculos. Essa repetição quase industrial, segundo a narrativa, não era a solução final. Era um lembrete. Um lembrete visual poderoso do custo da separação e, mais importante, apontava para a necessidade de um sacrifício final. Que não precisasse ser repetido. E aqui a coisa fica, realmente intrigante. Depois de estabelecer esses padrões, o roteiro mergulha nas predições dos profetas. Que eram os porta-vozes, né? Não eram videntes de bola de cristal. Exato. Eram comentaristas sociais e espirituais que afirmavam trazer mensagens diretas de Deus. E é nesse contexto que as predições ganham um peso enorme. O roteiro as apresenta como a fase de detalhamento do plano. A promessa que era geral lá em Gênesis agora ganha contornos e detalhes, muito nítidos, séculos antes. Lendo essa parte, o que me pegou foi a precisão. Por exemplo, o texto de Isaías 53. A fonte diz que foi escrito 700 anos antes da era cristã. E o que ele descreve? Não descreve um rei conquistador, descreve um Messias sofredor. Alguém rejeitado, ferido pelas nossas transgressões, levado como um cordeiro mudo para o matador. A linguagem é chocante e totalmente contraintuitiva para a expectativa da época, que era de um libertador político. Totalmente. E o roteiro enfileira outros exemplos. Miqueias 5.2, também séculos antes, especifica o local de nascimento. Belém. Uma vila insignificante, chamada Belém, não a capital Jerusalém. E depois tem o Salmo 22, 1000 anos antes. Atribuído ao rei Davi. Isso. A descrição é gráfica. Mãos e pés furados, zombarias, as roupas sendo divididas por sorteio. Detalhes que parecem descrever uma crucificação. Um método que os romanos só popularizariam séculos e séculos depois. Exatamente. É uma técnica narrativa poderosa. Ao longo de séculos, esses textos foram criando uma expectativa, quase um suspense épico, para a chegada de um protagonista com características muito específicas. E ainda tem Zacarias 9:9. Sim. Previa a entrada do rei em Jerusalém não num cavalo de guerra, mas de forma humilde, montado num jumento. O argumento que o material constrói é que a convergência de tantos detalhes, de épocas tão diferentes, numa única pessoa, desafia a ideia de coincidência. É um quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça de milênios, onde cada peça, Abrão, a lei, os sacrifícios, os profetas se encaixa para formar uma única imagem. E o momento em que a imagem se completa, segundo o roteiro, é a chegada de Jesus. O cumprimento. A narrativa descreve o nascimento em Belém, cumprindo Miqueias. Aí tem a validação pública no batismo, com a voz do céu. Este é o meu filho amado. Mas o roteiro se aprofunda no propósito da vida dele, não era só fazer milagres, certo? De forma alguma. A análise é que os milagres e ensinamentos serviam a um propósito maior. A mensagem central, segundo a fonte, era a restauração daquela comunhão perdida no Éden. Ele dizia ser o caminho, a verdade e a vida. Exato. Ele oferecia um acesso direto pessoal a Deus, um relacionamento que não dependia mais de rituais no templo, mas da fé nele. Ele estava se declarando a solução para o problema que a lei tinha exposto. O que nos leva direto para o clímax de toda a história. A crucificação. O ponto de virada. O roteiro enquadra esse evento como o sacrifício final, o momento em que Jesus, o Cordeiro de Deus, cumpre o padrão estabelecido por séculos.
Ele absorve a consequência da separação e paga o preço. De uma vez por todas. Toda a linguagem usada no Novo Testamento para descrever esse momento é retirada do sistema do templo. Ele é o sacrifício e o sacerdote. Certo. E se a crucificação é o pagamento, a ressurreição, 3 dias depois, é o recibo. O recibo? Gostei disso. É a prova definitiva de que a dívida foi paga, que o sacrifício foi aceito e, o mais importante, de que ele tinha poder sobre a própria morte, validando a alegação de ser divino. E a fonte ressalta que não foi um evento secreto. Cita o apóstolo Paulo falando que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. Exato. Para a narrativa, esse detalhe solidifica a ressurreição como um fato histórico, testemunhado, não um mito. Sem dúvida. A ressurreição não é um extra na história. Não é a pedra angular. Sem ela, tudo desmorona. É a validação de todas as profecias e o motor para o que vem depois. Então, juntando todas as peças, o que tudo isso significa? O roteiro fecha o círculo, né? Ele apresenta um arco narrativo completo. Completo. A linha do tempo fica muito clara. O material sugere uma progressão em 6 atos. 6 atos. Vamos lá. Primeiro, o Éden, comunhão perfeita. Segundo, a queda, comunhão quebrada. Exato. Terceiro, as promessas e padrões. O plano de redenção é revelado aos poucos, ao longo de 4.000 anos. E o quarto ato? Jesus. O plano se cumpre na sua vida, morte e ressurreição. E a história não para aí. O quinto ato seria o hoje. A oferta dessa comunhão restaurada para qualquer pessoa individualmente pela fé. A porta que se fechou no Éden é Aqui aberta. E por fim, o sexto ato, o futuro. a promessa final de que um dia Jesus voltará para consumar essa restauração de forma completa. Eliminar a dor, o sofrimento, a morte, fechar o ciclo que começou lá no jardim. Analisando este material, fica muito evidente a apresentação de uma história de um escopo épico. Não é uma biografia isolada. Não mesmo. Jesus é apresentado como o eixo central que conecta e dá sentido a milhares de anos de narrativa, profecias, rituais, tudo. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe, Sam? Que vai além de concordar ou discordar da teologia por trás. Qual seria? Independentemente da crença pessoal, o que a própria estrutura dessa narrativa, com essa arquitetura de promessa e cumprimento, de padrões que ecoam por séculos, o que isso nos revela sobre o poder das grandes histórias? Como essa forma específica de contar uma história que dá um propósito para o tempo moldou não só religiões, mas a própria concepção ocidental de história, de propósito e de destino para bilhões de pessoas.